Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a nova parte das conversas do Mauro Cid que foi liberada pela Veja, né? Como vocês sabem, a gente já falou sobre isso num vídeo, a Veja mostrou que o Mauro Cid mentiu no depoimento dele lá do STF, quando ele disse que não teria falado com ninguém por redes sociais. O advogado do Bolsonaro fez a pegadinha, perguntou pelo perfil Gabriela R702 ou alguma coisa assim, e ele falou, não, que eu acho que é o perfil da minha esposa, mas não falei nada não, e não sei o que lá. Só que agora a Veja, né, já alguns dias atrás, a Veja publicou as mensagens do Mauro Cid falando nesse perfil da esposa dele, né? E aí o Mauro Cid negou. O Mauro Cid negou e o Alexandre de Moraes concordou com a Veja. Por que, que o Alexandre de Moraes concordou com a Veja? Porque se ele chegar à conclusão de que realmente o Mauro Cid mentiu no depoimento, ele tem que desqualificar a delação do Mauro Cid. Se desqualificar a delação do Mauro Cid, acabou, não tem nenhuma prova nesse processo contra o Bolsonaro, né? Lembra, a Daniela Lima estava falando outro dia que não, mas tem a delação do Mauro Cid, mas as pessoas falaram no depoimento que estavam na reunião, mas tem outras provas e não sei o que lá e coisa e tal. Ela está esquecendo da teoria dos frutos da árvore envenenada. Como todos esses depoimentos foram colhidos a partir da delação do Mauro Cid, tudo é perdido, tudo é jogado fora do ponto de vista jurídico. A questão toda, assim, já está óbvio que esse caso todo não é jurídico, é um caso político, eu tenho falado isso para vocês já há algum tempo, né? Mas, por outro lado, não deixa de ser extremamente positivo isso ser exposto da forma como está sendo exposto aqui, porque está ficando óbvio para todo mundo o quão político é esse caso, quanto que não tem nada de justiça nisso daqui. Vamos dar uma olhada nessas novas provas, porque agora tem áudio. Tem selfie do Mauro Cid, quero o Mauro Cid tirando selfie aqui no celular, Gabriela R702. Pois é, meu amigo. A situação está complicada. Essa notícia foi sugerida por Vozes na Minha Cabeça, Hemorroida Cerebral e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então vamos lembrar o contexto aqui, né? Essa não é a primeira matéria da Veja. A primeira matéria da Veja já teve um monte de informação que mostrava como é que as delações eram pressionadas, como é que a PF já tinha o roteiro que eles inventaram lá do golpe e queriam que o Mauro Cid confirmasse o que está escrito ali. Eu tenho insistido para vocês, o pessoal da Polícia Federal, esse grupo que está atuando junto com o Alexandre de Moraes, eles estão fingindo, eles estão querendo seguir o que a esquerda dizia que a Lava Jato fazia. A Lava Jato nunca fez isso, a Lava Jato foi uma investigação séria, usou técnicas corretas, ninguém foi forçado a fazer delação premiada, não teve esse tipo de perseguição absurda, tanto que haviam provas e mais provas de tudo que aconteceu ali e de formas independentes, tanto que um monte de gente aceitou devolver dinheiro, né, que tinha roubado, ou seja, é uma coisa que realmente é totalmente diferente. Mas eles insistem que não, que era assim que a Lava Jato funcionava, então vamos usar os mesmos métodos. Eles já inventaram uma história de que teve um golpe, e o Mauro Cid, na primeira reportagem da Veja, já tinha falado tudo isso, né? Mas como eu avisei para vocês, eu falei isso no vídeo que eu falei sobre essas mensagens vazadas pela Veja, ó, vai ter mais. E digo de novo, vai ter mais depois dessa daqui, tá? Certamente o jornalista não é burro, ele sabe que esse tipo de coisa é mais impactante se você ficar soltando aos pouquinhos ao longo do tempo, né? Sempre é assim quando tem vazamento de informações, quando tem esse tipo de coisa. Mas enfim, o primeiro vazamento de mensagens já mostra claramente que o Mauro Cid mentiu, que o Mauro Cid de fato falou nas redes sociais e, portanto, a delação dele é inválida e, portanto, esse processo todo tem que ser jogado para estaca zero. Tem que começar do zero a investigação desse suposto golpe do Alexandre de Moraes. Só que, é lógico, o Alexandre de Moraes não quer isso. Então, o combinado foi isso, né? Vamos ver o que está escrito aqui, que depois eu vou falar mais para vocês sobre as repercussões disso daqui, né? Então, a primeira coisa que chama atenção, olha só, tem uma selfie do Mauro Cid com o perfil da esposa dele aqui, ó, Gabriela R702. Veja, não tem a data exata que isso aqui foi feito, porque está só aqui há 3 minutos, mas lembra que, no final das contas, não faz sentido ele usar o celular da esposa dele, né? A não ser que ele não pudesse usar os próprios celulares, né? Antes dessa coisa toda, ele tinha acesso à conta dele no Instagram, ele próprio falaria através da conta dele no Instagram. Agora é que devido a ele está proibido pelo STF de falar nas redes sociais que ele está usando o celular da esposa, né?
Aí o que teve mais aqui, ó? Ele conversando com o advogado dele, tá? Ele falando com o advogado, aqui ó, doutor, não, desculpa, ele falando sobre o advogado dele, falando com essa pessoa, que deve ser um amigo dele, sobre o advogado dele. O doutor César acha que eu vou ganhar os 2 anos. Ganhar 2 anos de paz ou de pena? Não alinhamos nada. Ganhar 2 anos de paz ou de pena. Ou seja, o acordo de delação premiada significa que a pena de cadeia dele vai ser diminuída, vai ser menor, né? Então, o que ele está dizendo aqui é que o advogado dele acha que no final da coisa toda ele vai pegar 2 anos de cadeia, o Mauro Cid, né? O que foi o que pedimos depois do perdão total. Então, na primeira negociação da delação premiada, ele pediu o perdão total, não tem nenhuma pena, mas isso o Alexandre de Moraes não aceitou. Falou que ele ia ter alguma pena. Ele poderia ter uma pena menor. E aí, parece que não tem a resposta ainda, mas o advogado dele acha que o Alexandre de Moraes vai aceitar a pena de apenas 2 anos para ele. Para eu não ser expulso do Exército Brasileiro, ou seja, ele também não seria expulso do Exército Brasileiro. Já tenho 4 meses de fechado, 6 meses de prisão domiciliar. Isso aí, isso já está garantido, que é a pena pela falsificação do cartão de vacina, né? Um absurdo. Tipo, cara, é a primeira pessoa na história do Brasil, desde que o Brasil foi fundado, que é a primeira pessoa que é condenada por falsificação de cartão de vacina. Para vocês verem o absurdo desse processo. Mas enfim, nisso ele está garantido. Então ele diz que 4 meses de regime fechado e 6 meses de prisão domiciliar já está certo. Ele acha que vai chegar a 2 anos de estudo aí, 6 meses, mais 4 meses já dá 10 meses, né? 2 anos é 24 meses, você já acha que vai chegar ao dobro disso, 24 meses de cadeia. Na verdade, ele diz que nem seríamos denunciados. Já foram denunciados, né? Ou seja, no final das contas já foram denunciados. Dr. Jair acha que só pela vacina. Na verdade, ele diz que nem seremos denunciados. Acabou que foi denunciado, né? Enfim. Aí ele continua aqui, ó. O interlocutor questiona se os advogados do Cid não vão explorar o que supostamente foi deturpado para derrubar as acusações contra Cid na justiça. Isso ele vai fazer no processo, já falou, vai questionar desde o pedido de arquivamento em fevereiro de 2022 até a quebra da cadeia de custódia, disse o Cid, né? E aí ele fala que atualmente é uma coisa que me traz alegria, eu imagino que ele se refira a isso, a essas ações, né? Eu só durmo por exaustão. O cara ri aqui, né? E às 0h50 já acordado, esperando a PF. 0h500 é 5 horas da manhã, acordando, esperando a PF, né? Só ir para ver as notícias. Isso não é vida. Não é vida, tá foda. Para quem ver, para ver o que eles vão falar de mim, né? Você tem que ter a sua consciência e coisa e tal. Pois é, a pessoa tem a consciência dela, mas de novo você está sendo perseguido, né? É uma coisa muito ruim isso daí, eu entendo. Enfim, aí ele fala mais, repara, a Veja não liberou tudo, ele tem um monte de pedaços que não foram liberados. Isso daqui a Veja liberou depois que o Mauro Cid disse que a Veja estava mentindo, né? Então vamos lembrar, teve a primeira reportagem da Veja, que vazou um monte de informação, a gente já fez um vídeo sobre isso. Aí o que o Mauro Cid falou para o Alexandre? Não, é mentira, mentira, falei nada aqui, não tem nada ali é meu, é tudo mentira, a Veja inventou tudo. Agora a Veja mostrou de novo uma outra coisa, com a imagem do Mauro Cid, a selfie do Mauro Cid, e também um áudio, tem um áudio do Mauro Cid aqui, ó. Olha só, vou tocar para vocês. 10 horas, compareceu o colaborador Mauro César Barbosa Cid para falar sobre os... Essa é a voz do Mauro Cid, né? O trecho que ele está escrito aqui, ó. Ele estava descrevendo aqui como é que era feita a deturpação do depoimento dele, como é que a justiça forçava ele a dizer determinadas coisas no depoimento deles, né? Então ele fala aqui, onde foi a reunião, não sei o que lá. Então agora, vamos falar isso, né? Vamos falar agora do Braga Neto. Tem que achar alguma coisa do Braga Neto, tem que falar alguma coisa do Braga Neto, não sei o que lá. Ou seja, eles já iam dando um briefing do que ele tinha que falar no final das contas para fazer a delação dele. O que é um absurdo completo, né? Você fazer a delação, evidentemente, é a coisa correta, mas você inventar uma delação, forçar a pessoa a inventar uma delação, é um absurdo, né? Enfim, ele explica aqui nesse trecho como é que a polícia forçava ele a fazer a delação de acordo com o roteiro que eles tinham imaginado lá. Ou seja, o que isso aqui mostra, mais essa reportagem da Veja? Que, olha só, o Mauro Cid falou que a gente está mentindo, não, quem está mentindo é ele. Porque, né, tá aqui a imagem dele, tá aqui a voz dele, né, tá mais do que claro que é ele mesmo fazendo essas coisas todas, né? E, inclusive, o Alexandre de Moraes, ele pediu a Meta entregar informações do perfil atribuído a Mauro Cid,
que é o perfil da esposa dele, em 24 horas, eu não sei o que lá. O problema dessa história toda é exatamente isso, né? Porque o Alexandre de Moraes não quer anular a delação do Mauro Cid, né? Se ele anular a delação do Mauro Cid, de novo, ele pode anular a delação do Mauro Cid e dizer que não, mas as informações todas valem. Eu anulo a delação, os benefícios, mas as informações valem. Se ele fizer isso, ele sabe que está enfraquecendo a coisa toda, porque a própria lei das delações fala que se anular a delação tem que anular tudo. E todas as provas colhidas a partir dessa prova anulada são automaticamente nulas. Como todo esse processo foi construído a partir dessas provas obtidas devido à delação do Mauro Cid, anula praticamente tudo, não vai sobrar nada nesse processo, já tem pouca coisa. Do jeito que está, ele já não tem nada, nada além da narrativa que eles estão inventando. Anulando essa narrativa, não vai sobrar nada no final das contas, né? Mas, de novo, é o que eu sempre falo aqui, isso não é um processo jurídico mais, isso é um processo político. Aliás, isso é uma coisa que o próprio, ele até fala aqui que o advogado dele falou com ele, isso, exatamente isso, né? Aqui, ó. Ele diz que não existe materialidade em nada, mas diz que o problema não é jurídico, é político. Exato, né? Como eu tenho falado aqui há um tempão. Se fosse na primeira instância, tudo já estaria encerrado pelo tamanho abuso que estão fazendo com a minha vida, para pegar o presidente. Lógico, eles querem pegar o Bolsonaro, todo mundo tá claro nisso. E por que eles querem pegar o Bolsonaro? Porque eles achavam que o Bolsonaro tinha popularidade por causa de disparo em massa de WhatsApp, não porque fez um gabinete do ódio, não sei o que lá, e viram que não é nada disso. No final das contas, o Bolsonaro tem popularidade porque justamente o povo brasileiro percebe ele como uma figura de liderança válida no Brasil, uma liderança que é importante no Brasil, e cada vez mais que esse pessoal super rico, cheio de mordomia, bate no Bolsonaro, mais incentiva o povo a votar no Bolsonaro, mais leva a gente para o outro lado, mais ajuda politicamente o Bolsonaro, né? Só que eles querem pegar o Bolsonaro a qualquer custo, querem botar o cara na cadeia a qualquer custo. Eles temem que aconteça aqui no Brasil o que aconteceu nos Estados Unidos, do Trump voltar lá para a presidência. Só que porque lá nos Estados Unidos o judiciário até tentou culpar o Trump, botar na cadeia e coisa e tal, mas lá o pessoal não teve tanto descaramento quanto aqui. Aqui eles não têm nenhuma preocupação com a justiça em si, não tem nenhuma preocupação com a sociedade brasileira. Eles são gafanhotos, querem só explorar a sociedade brasileira e foda-se tudo, ninguém está interessado com justiça, com nada, né? E eles não estão percebendo que isso é inevitável. Pode ser que o Bolsonaro não ganhe a próxima eleição, seja proibido de participar, pode até ser, mas no final das contas vai voltar uma hora. Por quê? Porque ou ele ou alguém alinhado com ele, porque é o interesse do povo brasileiro, né? Enfim, o Mauro Cid foi preso, teve a prisão decretada, mas depois o STF revogou tudo na sexta-feira 13. Aquilo que eu falei para vocês, isso daqui é evidente que está tendo batimento de cabeça lá no STF. O Alexandre de Moraes mandou prender o cara, supostamente porque estaria indo para o Paraguai, para Portugal e não sei o que lá, mas é uma coisa que claramente lorota, isso foi desculpa que arrumaram, foi por causa do vazamento da Veja, evidentemente, todo mundo percebe isso. Essa coisa da cidadania do Mauro Cid, ele já tem cidadania portuguesa, ele não tem o passaporte, ele tem a cidadania, mas não tem o passaporte. Ou seja, já tem há muito tempo, e não fez nenhum pedido para pegar o passaporte no consulado, então ou seja, não tem lógica nenhuma essa perseguição a ele, né? O que claramente eles queriam fazer é, vamos pegar o Mauro Cid dizendo que é para esse caso da coisa para, né, tentar obter alguma coisa dele ou do Gilson Machado, né? Só que ficou tão feio que alguém lá na STF falou, gente, ficou estranho isso daí, ficou ruim essa história, né? Então o próprio Alexandre de Moraes soltou o Mauro Cid logo em seguida e também o Gilson Machado, tá? Ele deixou a prisão também na Grande Recife e também a única coisa que eles conseguiram foi o celular dos dois. Vão inspecionar o celular dos dois para ver o que tem alguma coisa ali, né? Mais uma vez, Fishing Expedition, evidentemente que é Fishing Expedition isso daqui, mas não vão conseguir fazer mais o truquezinho do coelhinho da delação premiada que eles estavam querendo. O que eles queriam era isso, era conseguir alguma outra pressão nesse caso, né? Um absurdo essa história, o que mostra mais uma vez a arbitrariedade, e como diz o Marcel Van Hatten nessa coluna aqui da Gazeta do Povo, mostra como é que o Alexandre de Moraes está encurralado. Porque, de novo, é o que eu falo para vocês, no STF todo mundo quer condenar Bolsonaro, ninguém gosta de Bolsonaro, na primeira turma ali, todo mundo quer condenar o cara, mas o Alexandre de Moraes está cometendo um erro demais. O pessoal está começando a ficar com medo, que é tanta lambança que o Alexandre de Moraes está fazendo, que uma hora isso vai voltar contra quem estiver do lado desse cara. E aí você começa a ter resistência, ou seja, eu não duvido nada que essa soltura do Mauro Cid e do Gilson Machado tenha vindo por pressão de outros ministros falando, olha só, ô, Xandão, cara, tá foda, bicho. Porra, tu tá sendo acusado de torturar os caras e tu prende de novo?
Não, tem que dar um jeito, porra, né? Dá uma outra saída nisso daí. Desse jeito fica muito estranho, pega muito mal essa história, né? Então, cada vez que ele é obrigado a usar força, né, a decidir na base da força, veja, o STF pode prender Bolsonaro na base da força, sempre pôde. Isso sempre foi uma coisa que estava no poder deles, né? É aquela coisa absurda que eu falei para vocês, que esse pessoal do STF percebeu que pode fazer política e que ninguém pode fazer nada contra isso, porque eles podem decidir, não podem mandar prender, e se alguém for entrar na justiça, vai ser eles mesmos que vão receber, vão decidir que eles estão certos e a pessoa está errada do mesmo jeito. Só que isso tem um custo, né? Isso tem um custo político. Cada vez que eles usam essa cartada de usar força, eles estão se enfraquecendo, estão começando a se mostrar como um tribunal ilegítimo, um tribunal político. Começam a ser levados menos a sério. E como todo esse processo é um processo político, depende da credibilidade da decisão deles no final, né? Eles esperam que no momento que o STF condenar Bolsonaro à prisão, não Bolsonaro é culpado, Bolsonaro fez um golpe, tá aqui, provamos, todas as provas aqui, vai ter uma super reportagem no Jornal Nacional, o Fantástico vai falar só sobre disso, como que foi o golpe do Bolsonaro, as inúmeras provas e não sei o que lá, e vai mostrar o Bolsonaro sendo preso. Eles acham que com isso a população vai falar, realmente, então o Bolsonaro é um golpista mesmo, aí tá vendo, a gente estava falando e era mesmo, né, que coisa, né? Só que eles não estão percebendo que esses exageros todos do Alexandre de Moraes, ou talvez já estejam começando a perceber, que esses exageros todos do Alexandre de Moraes, essas besteiras, já estão deixando claro para todo mundo que não é bem assim não, que as pessoas estão vendo que isso aqui é um absurdo, isso é um golpe político, não tem nada de jurídico nisso, né? E aí o pessoal no próprio STF já está começando a segurar a colherinha dele lá, pô, Xandão, peraí, porra, tá ficando foda esse troço, cara, tá ficando complicado, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer nisso daqui. Eu acho que do ponto de vista jurídico, essa delação do Mauro Cid não vale nada por dois motivos. Primeiro, porque o Mauro Cid mentiu. Segundo, porque o Mauro Cid deixou claro que foi tudo forçado, que eles forçaram ele a fazer essa delação. Então não teria como isso ser usado para nada. Vai ser anulada a delação? Não, não vai, né? O Alexandre de Moraes, a gente sabe, ele quer prender Bolsonaro a qualquer custo, custe o que custar, ele vai usar isso de qualquer forma. Acho muito triste isso, acho que isso vai criar uma mácula de desconfiança da sociedade brasileira na justiça, que dificilmente vai ser reparada na nossa vida. Talvez nas próximas gerações isso se repare. O Alexandre de Moraes vai ser o culpado de jogar o nome da justiça brasileira no lixo por muito tempo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.